Muito bem, depois de uma breve pausa, estamos voltando para dar continuidade à jornada de hoje. Aqui na Vibe Mundial, às terças-feiras, entre 19 e 20 horas, nós estamos aqui celebrando saúde, que é o dom mais precioso que um ser humano pode ter, entende? E minha clínica, eu tenho uma formação médica. Em minhas clínicas, cuido de dores. Né? Eu evoluí como ortopedista, depois cirurgião de coluna vertebral, né? Tive uma formação ortopédica neurológica e, por conta de especialidade em coluna vertebral, eu desenvolvi uma clínica de dores. Eu sou procurado muito por pessoas com dores no esqueleto, dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos ou pés. E esses processos todos, eles prejudicam o desempenho físico do doente, entende? Eles vão piorando no seu equilíbrio, no seu desempenho de marcha, de permanecer em pé, entende? De subir uma escada, dificuldade, entende? E, em geral, essa cruel jornada, ela vai piorando, a cada dia mais dores e mais incapacidade física, entende? E nós estamos falando em que em qualquer localização, em qualquer geografia do nosso esqueleto, pode-se desenvolver um processo de dor que corresponde a um transtorno músculo-esquelético. Mas vejam bem, em verdade, tem que ter critério médico, entende? O médico tem que fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico de certeza, entende? Entende? Porque feito um diagnóstico de certeza, decorre um tratamento adequado. Entende? É isso que tem que acontecer. Entende? Eu vejo assim, né? Tem vários profissionais não médicos, né, que divulgam tratamentos para dores, né? Inclusive a própria internet, né? Está cheia de propagandas, né? Outro dia um paciente me perguntou: o que você acha da osteopatia? O que você acha desses processos que fazem alinhamento do esqueleto e tudo mais? Eu disse: olha, tudo é válido, desde que junto disso tenha um médico, entendeu? Tem um médico. Em nossas clínicas, nós usamos vários processos terapêuticos, entende? Nós utilizamos várias ferramentas terapêuticas em prol dos doentes, em prol de aliviar suas dores, entende? Nós usamos vários processos. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. Então, nós usamos em nossas clínicas vários processos terapêuticos. Vejam vocês. São doentes crônicos. São doentes cansados de tanto sofrimento. Muitos deles não têm intervalos de alívio. Alguns não. Alguns dizem: não, se eu estou deitado não dói. Outros dizem: não, só dói se eu estou sentado. Outro diz: ah, não, dói quando eu estou em pé. A outro diz: dói quando eu começo a andar, aí eu tenho que parar de andar para a dor melhorar um pouco, entende? Então é assim, são doentes crônicos, eles buscam a cada momento recursos, médicos ou não, entende? Em busca de alívio, entende? Em busca de alívio. Eu sempre digo, quem tem dor tem pressa, está em busca de alívio, entenderam? Então, meus caros, vejam,
é um desafio muito grande na nossa clínica. Eu não posso receitar para meu paciente analgésico. Ah, toma isso, toma Dorflex, toma Tramal, toma... Entendeu? Não, não posso receitar analgésico. Por quê? Porque ele já tomou e não funcionou. Entende? Entende? Os analgésicos, eles podem dar algum alívio temporário, às vezes um alívio até definitivo pode acontecer, se o problema não é tão grave, né? Mas quando o problema é crônico, grave, né? Entende? O alívio em geral é temporário, entenderam? É temporário. E eu não posso receitar isso. Entende? Então, tanto que nas nossas clínicas, nós não usamos analgésicos, anti-inflamatórios, entende? Relaxantes musculares, ansiolíticos, indutores do sono, antidepressivos, entende? Não usamos isso. Porque eles já tomaram tudo isso, entende? Já fizeram fisioterapia, já fizeram sessões de acupuntura, entende? Esse é o perfil dos pacientes que nos procuram, entende? Em nossas clínicas, então, para dar alívio a esses pacientes, entende? Nós praticamos, primeiro, o que se chama uma medicina holística. O que quer dizer uma medicina holística? Eu já disse aqui, vou repetir. A medicina holística é a medicina que enxerga o paciente como um todo. Entende? Um todo. Se ele fala, me dói o dedão do pé esquerdo, isso para mim tem alguma importância. Mas vou examinar o doente todo. Porque a dor do dedão do pé esquerdo pode ser devida a uma dor ciática, que nasce na região lombar e se manifesta no dedão do pé esquerdo. Entenderam? Então, a medicina holística é uma medicina muito bonita, né? Mas, vejam vocês, você não pode praticar uma medicina holística em 10 minutos de entrevista com o paciente. Não, minha consulta demora... Aqui é mais curta, a minha consulta demora 1 hora. E, em geral, demora 1h30, né? Não só preciso conversar com o paciente, né, para ele transmitir a mim tudo que ele sente, né? Como que ele sente. Depois de tudo que ele fala, ainda eu interrogo, ainda tem um interrogatório complementar. Entende? Que às vezes ele esquece de detalhes que podem ser muito importantes para o diagnóstico. Entenderam? Entenderam? Então, assim, em nossas clínicas, como nós conseguimos vencer o desafio de aliviar dores crônicas desses pacientes sem usar analgésicos, sem usar anti-inflamatórios, sem usar relaxantes musculares. Entenderam? Vocês não imaginam, meus caros, quantos representantes de laboratório farmacêutico eu recebo todos os dias. Eles despejam em minha mesa muitos medicamentos de amostra grátis. Medicamentos para dor, entendeu? Medicamentos para ansiedade, medicamentos calmantes, entende? Então, assim, todos esses medicamentos têm a sua importância, não vou negar, entende? Mas é preciso saber a causa da dor, a causa do problema, entendeu? A causa da dor, a causa do problema, entendeu? Então, assim, uma vez que você descobre o diagnóstico, é uma hérnia de disco, é uma artrose, é uma espondilolistese, ou seja, um deslocamento de vértebra por uma queda, por um trauma muito forte, né? Ontem atendi um paciente que falou, eu caí muito de cavalo. Eu falei, mas você nunca se machucou muito? Porque a queda de cavalo é muito perigosa para as costas, para a coluna, não é? Ele falou, não, a última que eu caí, o cavalo caiu em cima de mim. E não aconteceu nada, não, tal, saí, não teve grandes consequências. Mas toda queda tem grandes consequências. E o efeito é somatório. Entende? O efeito é somatório. Ou seja, as coisas vão acontecendo
é uma sucessão de fatos, né, que vão maltratando o teu esqueleto. Eu digo, e chega um dia, a casa cai. Entendeu? A casa cai. Entende? Às vezes o paciente diz para mim, eu fui pegar uma caneta no chão e travei. Entende? Sim, mas o que você fez antes disso? Entende? Nos dias anteriores, o que você aprontou? Entende? Entenderam? Então, assim, o que nós nos propomos, né, no sentido de vencer esse desafio, de aliviar dores, né? Então, vejo vocês. O maior inimigo que o ser humano tem, o maior inimigo que o corpo humano tem, o maior, eu vou revelar a vocês. Qual o maior inimigo que o nosso corpo tem? O maior vilão que maltrata o nosso corpo a cada dia da nossa vida. O maior vilão, esse maior vilão que maltrata o nosso corpo se chama força da gravidade. A força da gravidade, meus caros, é um processo físico. A Terra atrai todos os corpos que sobre ela estão. Entende? Então nós somos esmagados a cada dia por ação da força da gravidade. É o nosso peso. Entende? É o nosso peso. Por isso que vamos diminuindo de altura no evoluir da nossa idade. Entenderam? E as pessoas dizem, é da idade perder a altura. Sim, quem vive mais se submete mais à ação das forças da gravidade. Entende? E vão abaixando de altura. Por quê? Por que, meus caros, que a natação é muito boa como exercício? Por quê? Porque a natação, meus caros, é praticada na posição horizontal, onde a força da gravidade que exerce sobre o nosso corpo é dividida em frações para o corpo todo. Agora, quando estamos em pé, andando e mesmo sentado, a força da gravidade tem um foco principal na região lombar. É ali que nasce uma flecha de força importantíssima, que nos esmaga, entende? Que prensa nosso corpo, entende? Então, o maior vilão do nosso hardware, ou seja, da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura, o maior vilão se chama força da gravidade, entende? Por conta da força da gravidade, a nossa coluna vai sofrendo pequenos desvios do seu alinhamento. Então, uma metade fica diferente da outra. Entende? Eu sempre dou exemplo aos meus pacientes. Se eu puser vocês em duas balanças iguais, você pisando com um pé numa balança e um pé na outra balança, se você pesar 60 quilos, não vai dar 30 e 30. 30 de um lado e 30 do outro, não. Pode dar 35 de um lado e 25 do outro. Entende? Por quê? Porque com o evoluir da nossa idade, o nosso esqueleto vai sofrendo um desvio que primariamente depende da ação da força da gravidade que nos esmaga para baixo a cada dia da nossa vida. Entende? Os astronautas que fazem missões espaciais fora da ação da gravidade, quando eles voltam para a Terra, eles crescem, eles aumentam sua altura, entende? Porque viveram alguns dias, ou algumas semanas, ou até meses, sem força da gravidade, entende? Então, todos nós, meus caros, todos nós, eu, você, todos nós, deveríamos ser mais altos. Só não somos mais altos, porque desde criança, na fase do crescimento e tudo mais, nós somos esmagados por ação da força da gravidade. Senão todos nós teríamos mais altura. Entenderam? E tem mais. Entende? Esse desvio do eixo, você vai perdendo o equilíbrio. Então, o indivíduo busca o quê? A terceira perna, que é a bengala. Entende? São 3 apoios. Senão ele cai. E não é suficiente. Ainda não é suficiente. Ele busca mais 2 pernas. São as muletas.
Aí dá 4 apoios. Ah, mas mesmo assim não dá? Então ele busca um andador, onde tem 6 apoios. 4 apoios do andador e as 2 pernas dele. Entende? Aí dificilmente ele vai cair. E quando tudo isso não dá conta, meus caros, ele vai para a cadeira de rodas. Entende? Então, assim, se você está numa jornada de a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física, eu vou dar a vocês um alerta. Vocês precisam tomar alguma providência a respeito disso. Por quê? Porque essa jornada cruel, se não tiver uma ação contra essa evolução, vocês vão parar mesmo assim. Bengala, entende? Muletas, andador, cadeira de rodas. E a culpa vai para quem? Para quem vai a culpa disso? Ah, é da idade. Meus colegas médicos falam exatamente isso. Ah, isso é da idade, é assim mesmo. Você tem que se conformar, entende? Não se conforme. Não é não. Entende? Não. É claro que, meus caros, veja, tudo vai depender de como você viveu. Entende? A realidade que você vive hoje foi plantada por você no passado. Você plantou uma evolução de uma realidade que você vive hoje. Entende? Entende? Então, quando eu trato meu paciente crônico, com essas dores crônicas, eu digo bem com muita propriedade. Eu vou tratar de você só do teu passado, ou seja, de todas as encrencas que você aprontou com o seu esqueleto. Vou tratar do seu presente, da sua queixa de hoje, atual. E vou tratar do seu futuro, para que esse problema melhore e não volte a piorar. Entende? Então eu trato do passado, do presente e do futuro. Entende? E esse tratamento, meus caros, a palavra mágica desse tratamento se chama alongamento. Alongamento. O que é o alongamento? É o procedimento contra a força da gravidade. Entenderam? Contra o estrago que a força da gravidade fez no teu esqueleto. É o alongamento. Entende? É o alongamento. E nós praticamos também exercícios antigravitacionais. São exercícios que vão contra a força da gravidade. E com isso, vocês recuperam, em parte, a sua altura. Entende? Eu atendi um paciente que eu pergunto, né? Eu, em geral, meço peso e altura do meu paciente quando ele entra no meu consultório. Mas eu pergunto antes. Quanto você acha que tem de altura? Ah, eu tenho 1,80 m, me falou um paciente outro dia. Ah, você tem 1,80 m? Tá, vamos medir. Medi 1,72 m. Um paciente de 70 anos já tinha perdido 8 centímetros de altura. Entende? E o que acontece? Acontece com o esmagamento dos espaços intervertebrais, onde ocorre um par de raízes nervosas que são esmagadas, irritadas. Entende? Muitas vezes não tem doença nenhuma das raízes nervosas, mas elas estão esmagadas e, como tal, doem. Entende? Dói, é uma nevralgia por compressão mecânica. Entenderam? Eles não nasceram com esse problema, não. Eles adquiriram por maus hábitos de vida. Entenderam? Maus hábitos de vida. Eu já relatei aqui. Entende? Eu atendi um paciente com uma coluna muito ruim. Né? O exame de raio-x e radiografia da coluna dele, de sua coluna é muito mais velha que você. Ela nasceu muitos anos antes. Ela é muito mais velha que você. Por que ela está tão estragada? Doutor, eu carregava sacos de cimento. Eu disse, meu Deus, carregava saco de cimento? Ele falou, sim. Eu falei, mas um saco de cimento pesa 50 quilos. Ele falou, mas doutor, eu não carregava um saco só. Eu carregava 2 sacos de cimento por vez. Então, o que aconteceu? Toda aquela coluna esmagada, dores atrozes. Entende? Impressionante. Entendeu? Abuso, né? Abuso. Então, andar a cavalo, andar de motocross, né? Fazer motocross, esses impactos, né? Ginásticas de alto impacto, né?
Eu vejo às vezes, né, faço ginástica em parques públicos, né? Eu vejo às vezes a pessoa fazendo exercício pulando corda, né? Pular corda é um exercício muito bom, mas ele tem um defeito muito grave. É o impacto, né? É uma repetição de impactos repetidos. Para a coluna não é muito bom. Essa ginástica olímpica também, muito bonita. Até ginástica artística, né? Eu vejo esses atletas fazerem circunvoluções, né? E piruetas. E no fim da apresentação, dão aquele bruto impacto quando eles encontram o solo, né? Para se equilibrar, entende? Isso é muito ruim para a coluna, entende? E dá um efeito somatório, entende? A cada dia, a pessoa vai diminuindo de altura. Quando você é muito jovem, veja, você pega um peso. Na hora que você pega um peso, tua coluna, ela se encolhe devido àquele peso que você está pegando. Né? Ela se achata, ela se encolhe. Nós não temos amortecedores. Quando você solta esse peso, a sua coluna, teoricamente, ela tem que voltar para a posição original dela. Se você é muito jovem, isso acontece. Mas com o evoluir do tempo, se você pega um peso muito forte, sua coluna ela se achata um pouco. Quando você solta o peso, ela não volta totalmente para onde ela estava. E vai formando um resíduo de compressão. Entende? Esse resíduo de compressão ele vai se somando a outros resíduos de compressão. E um dia a casa cai. É o doente que diz, eu travei. Eu atendi um paciente há pouco tempo, que eu vi os gritos dele na rua. Meu consultório no Morumbi é numa avenida muito barulhenta, né? Passam automóveis, caminhões, ônibus e motos. E eu dentro do consultório atendendo outro paciente, eu escutei os gritos dele na rua, chegando. De tanta dor que ele estava sentindo. Entenderam? Então assim, meus caros, nós somos frágeis. Você não é super-homem. E nem, minha querida ouvinte, você é uma super-mulher. Entende? Outro dia eu vi uma menina de 16 anos fazendo halterofilismo. Essa menina está em fase de crescimento. Ela está levantando pesos absurdos. Entende? E o halterofilista, meus caros, ele não levanta peso um dia só, não. Ele vai treinando. Ele tem que se condicionar. Ele tem que se apresentar, talvez, numa competição. Então, todo dia ele está carregando um monte de peso. Uma menina de 15, 16 anos, talvez ainda esteja em fase de algum crescimento. Não cresce mais. E, pelo contrário, vai encolhendo. Entende? Vai diminuindo a altura. Isso se chama uma deformidade. Entende? Perder a altura é uma grave deformidade do esqueleto. Entende? E nem sempre você perde a altura de uma forma simétrica. Às vezes o esmagamento é mais numa metade da vértebra. Entende? Então não só você abaixa, como você inclina. Ou inclina de lado, ou inclina um pouco para frente. Entenderam? Sob a ação da força da gravidade. Entende? Então, essas deformidades lesam muito as raízes nervosas. E o modo de se manifestar essa lesão é com dores, muitas dores. Entendeu? Muitas dores. Então é com isso que eu lido o dia inteiro. Entende? Eu escuto dores. Quando o paciente não vai lá, ele me telefona e fazem perguntas. Doutor, eu estou com uma dor terrível na perna. Ontem mesmo me ligou uma paciente, caiu, disse, doutor, eu estou com uma dor terrível no cóccix. Eu caí de bumbum no chão. Está me doendo muito o cóccix. O que eu faço? Entende? Então, basicamente é isso. Agora, vejam vocês. Em geral, essas dores são de compressão mecânica. Mas, pode ter coisas graves por trás disso. Por exemplo, tumor de pâncreas, da dor lombar. Entende? Eu atendi um paciente há pouco tempo com câncer de próstata, dando ciática.
dando dor ciática. Entenderam? Entenderam? Então, atendi um advogado, já relatei aqui, com uma terrível dor no pescoço. Era um Pancoast, que é um tumor de ápice do pulmão, que dá uma dor no pescoço. Entendeu? Até atendi pneumonia. Um paciente estava fazendo fisioterapia para as costas, porque tinha dor nas costas, era uma pneumonia. Então precisa ter critério médico, meus caros. O médico é formado e informado à luz da ciência para fazer diagnóstico. Entende? O tratamento é sempre uma decorrência. Entendeu? É obrigação do médico instituir o tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível. Entende? Entende? Muito bem. Mas estou vendo que a nossa jornada de hoje está terminando. Entende? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, nós temos 2 clínicas que se dedicam a dores do nosso esqueleto. Entende? Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, dor no peito, dor nos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Entende? Nossa clínica se dedica a isso. Entende? E nós temos 2 endereços. Um endereço do meu consultório fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do Hospital Samaritano e não longe também do Estádio do Pacaembu. Entendeu? Lá nós cuidamos de dores crônicas, de dores de muito tempo, de dores que vão dando limitação aos pacientes, entende? São pacientes que decorrem limitação física. Mas estou vendo que a jornada de hoje está terminando. E, vejam bem, eu sempre repito um chavão, que é muito importante. O que é muito importante tem que ser repetido. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entende? Entenderam? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você tem que ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, ora, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.